Olá, bom dia, amigos. Oi, pessoal, bom dia. Em 24 horas, quase 200 novos casos da Covid-19 registrados no Espírito Santo. Já são 22 mortes. A mudança na forma de contabilizar os números no estado provocou essa escalada que assusta os capixabas. Na edição de hoje, vamos entender a evolução do contágio e a necessidade do isolamento social. Na outra ponta, a cobrança pela reabertura do comércio. Empresários pedem que os shoppings voltem a funcionar com o esquema de rodízio de horários. Cai exigência de CPF regular para receber o auxílio emergencial. Gestantes e mulheres que tiveram bebê estão no grupo de risco para o novo coronavírus. Você vai saber por que a necessidade de proteção. Vamos conversar ao vivo com um capixaba de 35 anos que mora nos Estados Unidos, foi vítima da Covid-19 e ficou uma semana na UTI. Ele conta como foi a evolução da doença e o medo de morrer. Vacinação contra a gripe. O TN1 traz informações dos locais de imunização. Quem tem direito nessa etapa, hein? Bandido tenta assaltar policial que voltava do supermercado na Serra. O PM deixou as sacolas no chão e atirou no criminoso. Comércio de bairro aumenta as vendas online, oferecendo aquele atendimento especial para os clientes. A entrega é rápida e tudo no capricho. E quem aí precisou se reinventar nessa pandemia, hein? O TN1 traz histórias que podem te motivar. Uma esteticista agora vende marmitas e até incrementou o negócio. Quem também se vira todos os dias são os amigos do TN. Daqui a pouco eles passam por aqui para te oferecer produtos que carregam qualidade e a força do nosso povo. Fique com a gente! Os números que assustam os capixabas. E agora ainda mais. É que o governo do estado mudou a forma de contabilizar os casos da Covid-19 no Espírito Santo. Em 24 horas foram confirmados quase 200 novos casos. Já são 22 mortes. A repórter Bruna Maria tem as informações pra gente. Olá, Bruna, bom dia. Bom dia, George, Ingrid, bom dia a todos que acompanham a gente no TN1. Pois é um número que assusta, né? Esse é o maior número de confirmações de infectados aqui no estado nesse espaço tão curto de tempo. Em 24 horas foram 197 confirmações de doentes pela Covid-19 aqui no Espírito Santo. Quase 200 pessoas infectadas em um espaço de tempo de 24 horas. Totalizando, então, a gente sai do número de 557 pessoas doentes e passa agora a ter o nosso estado 754 pessoas doentes pela Covid-19 em todo o Espírito Santo. Mas como vocês já adiantaram aí no estúdio, existe uma explicação para que esse número saltasse tanto e de maneira tão rápida em apenas 24 horas. É que o estado fez uma mudança na captação desses dados. A partir de agora, a Secretaria Estadual de Saúde passa a incluir também nessa contagem as pessoas que foram infectadas nos municípios e também os doentes que tiveram essa doença confirmada nos laboratórios particulares. E a partir de agora também, você que quiser conferir todos esses números em tempo real, quiser acompanhar essas atualizações mais de perto, ontem, durante uma coletiva por meio de videoconferência, o governador Renato Casagrande anunciou a criação de um site. O nome desse site é Painel Covid-19. Lá ele vai reunir todos esses dados que a gente vem atualizando para vocês em tempo real. É um site aberto, público, qualquer um pode acessar e ficar por dentro das últimas atualizações da doença no seu bairro, no seu município e aqui no estado. Vamos conferir o que o governador falou sobre esse assunto. Nós montamos um site coronavírus.es.gov.br. Esse site já está com todas as informações de contratações, de tudo, né? E nós desenvolvemos um sistema chamado Painel Covid. Esse Painel Covid usa um sistema de BI, de inteligência artificial, para a gente tratar os dados e processar esses dados em tempo real. Todos os profissionais da saúde que trabalham com isso precisam notificar doenças
nesse sistema, né? Inclusive, e naturalmente neste momento, Covid tem que ser notificado nesse eSUS-VS, né? Que é um sistema de notificação desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo e que funciona muito, mas muito bem. A partir de agora não teremos mais boletins, a partir de agora nós teremos o painel Covid, que está numa janela, painel Covid, você vai encontrar todas as informações. 754 casos confirmados, nós temos aqui 22 óbitos e nós temos 462 pessoas curadas. E estão em processo de investigação 3.336. Então, a partir de agora, não mais boletim, mas sistema em tempo real para terem essas informações. Pois é, então só reforçando, gente, acesse o site coronavírus.es.gov.br e clica lá na aba onde está escrito acessar painel Covid, para você ter acesso a todas as atualizações desses dados em tempo real. Outro anúncio feito pelo governador durante essa coletiva é que a partir de agora, gente, as famílias que têm a renda, né, salarial mais baixa vão estar isentas do ICMS. É um imposto que incide ali sobre a nossa conta de luz. Quem também vai estar isento são as famílias que têm um consumo de luz até 220 kWh. Vamos conferir o que o governador também falou sobre esse assunto. O governo federal tomou a decisão importante de isentar de pagamento energia da tarifa social e nós, junto com isso, nós vamos isentar naturalmente o ICMS, mas dependemos de um decreto depois de uma lei. Nós estamos, então, acompanhando a decisão, isentando de ICMS por 90 dias nas contas de energia para os contribuintes residenciais de baixa renda com consumo de até 220 kWh. Pois é, gente, esses foram os últimos anúncios feitos aí durante essa coletiva feita por meio de videoconferência pelo governador. E a gente relembra que hoje também estão sendo entregues os lotes de 5.000 máscaras de proteção, né, contra o coronavírus, e que elas estão sendo distribuídas para motoristas e cobradores do sistema de transporte coletivo aqui do estado. Notícia boa, né? A gente relembra que na semana passada, essa categoria, os motoristas e os cobradores no município da Serra chegaram a fazer um protesto justamente por conta da falta desses equipamentos de segurança. Então tá aí o anúncio, já estão sendo entregues hoje esses lotes de 5.000 máscaras de proteção para motoristas e cobradores do transporte público aqui do estado. Daqui a pouquinho eu retorno ao vivo, gente, também trazendo atualizações de outro assunto. Começa hoje a segunda etapa da campanha de vacinação. Rapidinho, eu volto daqui a pouquinho para a gente atualizar esse assunto também. Ingrid, George. Valeu, Bruna. Obrigado aí pelas informações. Bom, a gente está vendo aí uma nova forma de medir, né, o avanço aí do coronavírus aqui no estado. Nós já estamos aqui com a doutora Marli Lopes. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no TN. A gente está vendo aí o avanço dessa doença. E como a senhora vê aí essa nova medição? Porque a gente sabe que não tem testes para fazer para todo mundo, não é? Então essa nova medição aí vai dar um panorama melhor para o setor de saúde se precaver, agir em relação à doença? Sim, é muito importante fazer essa medição de uma maneira mais confiável, né? Porque o que se sabe é que o paciente que ele é assintomático, ele também transmite o coronavírus, né? Então, o grande risco é esse, porque quando você tem um diagnóstico, quando o paciente está com sintomas, você se protege mais, você se esquiva e tal, né? Mas quando o paciente é assintomático, que a maioria é assintomático, aí você não tem como, você não sabe como se proteger, né? Não tem como, né? Você não adivinha, não tem uma bolinha de cristal. Então, esses pacientes assintomáticos, eles estão transmitindo. E se transmite para pessoas que têm problemas, pessoas que vão ter a doença mais grave, né? Aí é o grande problema. Então, o ideal é, quanto mais gente a gente puder fazer o diagnóstico, puder dar o diagnóstico de que está com a doença confirmada, é melhor. E as pessoas também acompanhando em tempo real os números crescendo,
talvez tenham mais consciência do isolamento social, da importância também, que todo mundo vai poder acompanhar em tempo real esse crescimento também, né? Esse crescimento aí em tempo real vai ajudar muito as pessoas a se protegerem mais, a ter mais consciência, a cuidar melhor dos seus idosos, né? Segurar mais os idosos em casa, as pessoas que têm doença, né? E alguns que não têm consciência de estar saindo na rua, porque alguns idosos não aceitam ficar em casa, né? Mesmo que eles não precisem, porque nós temos casos e casos, alguns não têm família para ir ao supermercado, para ir à farmácia, né? E não tem também agilidade de estar pedindo pela internet, estar ligando, estar pedindo alguma coisa, não gostam da mercadoria que chega em casa. Então tem tudo isso que são problemas, cada um tem o seu problema. Então, evitar que essas pessoas que têm mais riscos cheguem a se contaminar e ter problemas sérios. Doutora Marli, como é que a senhora vê a evolução até o momento atual, né? Nas últimas semanas, até chegar agora, como a senhora avalia onde nós estamos? Olha, eu acho que a gente está num crescimento até esperado, tá? E nós estamos até uma faixa relativamente menor do que se achou que teria. O povo, alguns têm feito realmente o isolamento e tem dado um resultado bom. Eu acho que o grande pico nós teremos agora, porque com a entrada do inverno, né, com o final do outono e a entrada do inverno, a gente começa a ter infecções por outros vírus, o que não impede que nós tenhamos o Covid mais outros vírus associados, tá? Então a gente pode ter a infecção pelo influenza, pelo Covid, podemos ter um resfriado também, tá? Então uma coisa não impede a outra. Então o grande problema é esse, porque a associação dessas doenças em pessoas que já têm um problema maior, problema sério de cardiopatia, hipertensão arterial, diabetes, doenças pulmonares, né? Para esses pacientes, aí a coisa é muito grave. Aí existe realmente um risco muito grande de morte, né, e de complicação. Ontem, o nosso entrevistado aqui, o Dr. Henrique Bonaldi, cardiologista, ele falou sobre um assunto muito interessante. A gente sabe que, assim como nós, a senhora, que tem gente que precisa trabalhar, as pessoas que estão indo aos bancos buscar aí o auxílio emergencial e tudo mais. Então, assim, a importância da educação daqui para frente. Você saber a forma correta de ir a um banco, ao supermercado, quer dizer, isso tudo já está, a gente todos os dias tem falado aqui, usar máscara a partir de agora, lavar bem as mãos, então quer dizer, a importância dessa educação. Exatamente, manter o distanciamento social, porque o que a gente vê? Algumas pessoas realmente estão tendo esses cuidados, estão ficando em casa. Quem não pode ficar em casa e tem que sair para trabalhar, né? Está saindo com os cuidados e tal. Mas existem as pessoas que estão aproveitando esse tempo para fazer festa, para fazer reunião, né? Para tomar cerveja e tal. Que realmente é uma pessoa que não está consciente ainda do tamanho do problema, né? Então, o isolamento social nesse momento é importante, além dos cuidados que a pessoa tem que ter em relação ao outro, né? Se ele não quer, não tem medo por si, ele tem que ter cuidado com os outros. Então, tem que ter o asseio das mãos, né? Lavar bem as mãos, não compartilhar talheres, copos, etc. Manter a distância, né? Por exemplo, você vai no banco, mantenha a distância de pelo menos 1 metro. Use a máscara, porque agora é o momento crucial, é o momento que realmente vamos ter um pico maior. Pois é, falando nisso, falando em mudança, a gente vê mudanças em vários setores. E olha só, muita gente em casa, evitando sair. Por outro lado, o comércio está dando um jeito também de movimentar a economia, né, Ingrid? É verdade, George. O serviço de entrega cresceu e muito, são novas modalidades e até lista de compra pelo WhatsApp. O Anderson já começa o dia verificando o celular e separando os pedidos dos clientes. Ele mesmo passa tudo no caixa e vai direto para a bicicleta. Agora vou para casa do cliente entregar as compras.
Ele é funcionário desse supermercado que fica no bairro Itapuã, em Vila Velha. A empresa familiar encontrou nos pedidos online a chance de reduzir os impactos causados pelo isolamento social. A bicicleta foi comprada especialmente para isso. O cliente não precisa sair de casa. Vamos começar a fazer os pelo WhatsApp, vamos fazer as entregas, né, em delivery nas casas dos clientes. Também com sistema de drive-thru, né, para o cliente passar aqui já e pegar as comprinhas dele, já tudo prontinho. A crise do coronavírus está fazendo todo mundo se adaptar. Seu baiense, por exemplo, que sempre vendeu os biscoitos caseiros neste ponto fixo no bairro Itapuã, em Vila Velha, há mais de 15 anos, agora está recebendo os pedidos pelo WhatsApp, pegando o carro e indo ao encontro dos clientes. Nós atendemos pessoas, às vezes, que telefona, cliente, que já é cliente, liga e eu faço a entrega. E normalmente eu tenho que vir trabalhar para poder se manter e pagar as dívidas, no caso, né? Senão a gente não consegue pagar. Aos 72 anos, cardíaco, ele viu as vendas caírem em até 60% no último mês. Seu baiense também está usando o celular para não perder tantos clientes. Como faz parte do grupo de risco, ele sabe que deveria estar em casa, mas é dali que tira o sustento da família. O jeito é se proteger como pode e seguir trabalhando. Eu vou continuar trabalhando, eu não posso parar. Pois é, aquilo que a gente estava falando, né? Se protegendo, trabalhando e tem que seguir. É a questão da educação mesmo, né? Sabe o que tem que fazer, então que cumpram essas regras, porque você sabe como se prevenir do vírus aí que está matando. Pois é, lembrando que restaurantes e lanchonetes podem funcionar até às 4 da tarde. O serviço de delivery fica permitido depois desse horário. Não podem funcionar comércio varejista, bares e lojas de rua, exceção para materiais de construção e lojas automotivas. E claro, comércios essenciais estão abertos desde o início, como farmácias e supermercados. Pois é, mas tem um detalhe, tá? Os empresários fizeram uma proposta ao governo do estado para que os shoppings voltem a funcionar, mas com rodízio de horários. Atualmente, eles estão proibidos de abrir para evitar a aglomeração de pessoas. O decreto vence domingo e os empresários querem a abertura das lojas a partir da próxima semana. O rodízio indicaria parte do comércio funcionando só à tarde ou só à noite. Os empresários prometem seguir as orientações em relação à higiene e segurança. A medida evitaria pelo menos 15 mil demissões no setor. Uma reunião entre empresários e governo está marcada para o próximo sábado. Oi, gente, eu sou moradora do bairro Ilha da Conceição. Eu vim apresentar a vocês meus pães caseiros. É uma delícia, tá? Café da manhã, café da tarde. Faça sua encomenda. O meu celular é o 98330101. Faça sua encomenda. Muito obrigada. Olha, aquele pão ali parecia mais um bolo pão. Você viu o tamanhozão daquele pão, Ingrid? Nossa, deu água na boca. Gente, que isso, gente? Que amiga simpática, gente. Super Delicioso. simpática. Vamos encomendar então o pão? Como é que é? Bora. 998330101. 998330101. Eu comeria um desse agora inteiro. Pode não, metade. Metade nada, nem dou pra você. Negócio de metadinha, não tem isso não. Vamos ver o próximo? Vamos ver. Boa tarde. Vim aqui apresentar para vocês a nossa salada fitness. Temos também sanduíches integral e temos sucos detox. Estaremos atendendo a partir dessa quinta-feira, dia 16 de abril, das 10 às 15 horas e de terça a domingo. Você já pode antecipar o pedido de vocês via o WhatsApp, que é 027 99806 2448. Vem não, hein? Aqui. Não vem então não. Vai ficar tudo combinado. Um dia você come o pão bolo e no outro dia você pede a saladinha fitness, o sanduíche natural integral. Equilibrar, né? Aí fica tudo certo, tá, George? Vamos equilibrar, vamos equilibrar. Muito capricho. Ó, salada fitness, sanduíche e o suco detox. Nossa,
Pois é, combinações aí, Maravilhoso. Perfeitas, né? 99806-2448. 99806-2448. Você viu que eles estão começando hoje. Olha que legal. Gente, muito legal. Estão começando hoje para começar uma renda extra. E você também manda o seu vídeo para o nosso Classificados. Qual o telefone, Ingrid? 99792-2530, tá ali na sua telinha, 99792-2530, para você mandar o seu vídeo, para você mandar sua pergunta também, alguma dúvida. É esse o nosso WhatsApp, nosso canal direto com você, tá bom? Pessoal, agora não será mais exigida a regularização do CPF para receber o auxílio emergencial de R$ 600. A decisão foi tomada pelo juiz federal Ilan Presser, depois de analisar uma ação apresentada pelo governo do Pará. A medida é para evitar aglomeração na porta de bancos e correios. Estar com o CPF regularizado era condição para ter acesso ao chamado Corona Voucher. Ontem mostramos muita gente na fila em frente à Caixa Econômica no centro de Vitória. Uma cena contrária ao distanciamento social recomendada pelos órgãos de saúde. E olha, na Serra, um bandido levou a pior durante tentativa de assaltar um policial militar que voltava do supermercado. Pois é, assim que foi abordado pelo criminoso, o PM colocou as sacolas no chão e logo sacou a arma e atirou. O bandido acabou ferido e foi socorrido em estado grave para o hospital. O policial voltava para casa em Laranjeiras, na Serra. Tinha ido ao supermercado. Carregava sacolas com as compras tranquilamente pela rua, que aparentemente seria calma. Era por volta das 7h30 da noite. De acordo com testemunhas, quando o policial passava exatamente por este local aqui carregando as compras, o ladrão veio por trás, colocou a faca no pescoço dele e disse aquela frase bem conhecida: perdeu, perdeu. O policial então teria colocado as compras no chão, sacado a arma, virado para trás e atirado. O tiro acabou pegando na cabeça do ladrão, que caiu aqui e imediatamente o policial já acionou o SAMU, o 190, enfim. Agora, para os moradores que moram aqui e que assistiram também a cena, não teria sido a primeira vez, o primeiro assalto que essa mesma pessoa usando uma bicicleta teria cometido aqui no bairro não, viu? Diariamente acontece isso aqui na rua. A pessoa pode estar armada, mete a mão assim, quando não tem arma, pega e toma e vai embora. Telefone, tudo. Apesar dos roubos constantes, este aposentado se assustou com o que aconteceu ontem. Foi uma reação que ele não esperava. Ele deu tanto azar que é um policial, né? O ladrão, não identificado até então, foi socorrido para o hospital em estado grave. O policial e as armas usadas na situação, como a faca e a pistola, foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. Um homem que tentou assaltar o PM foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e continua no hospital sob escolta da Polícia Militar. Assim que receber alta, será encaminhado ao presídio de Viana. Já o policial foi para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Está preso um homem que aplicava golpes envolvendo supostas ações judiciais bilionárias. As vítimas trabalhavam em grandes empresas. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Felipe Chicarino. Olá, Felipe. Boa tarde para você. Oi, Ingrid, George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Sabe aquele dito popular? Parece, mas não é? É isso que aconteceu por aqui. Um homem, né, um estelionatário de 42 anos que se passava por advogado, prometia para vítimas de grandes empresas como a Vale, por exemplo, que iria ressuscitar, né, processos judiciais que já estavam arquivados, ou seja, juridicamente isso não é possível. E nem era possível ele fazer isso porque ele não é advogado. Mas ao meu lado a doutora Rayana, aqui da Delegacia Patrimonial de Vitória, que vai falar um pouco sobre essa situação. Que coisa, hein? É a arte imitando a vida. A gente vê que tem filmes de falsários que se passam por quem eles não são, e esse cara se passava por advogado e chegou aí, só nos últimos dias, a faturar mais de 50 mil reais. Fala um pouco sobre isso, delegada. Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu uma denúncia anônima informando que o nosso suspeito estaria na frente de um hotel com dezenas de vítimas, afirmando existirem ações trilionárias de que essas pessoas, pagando uma taxa entre 100 e 500 reais, poderiam estar recebendo entre 50 mil a 400 mil apenas com isso. Ele
falsificava andamentos processuais, são ações extintas, arquivadas, e que ele mostrava para essas vítimas como se estivessem ativas. Ou seja, é como se as ações ainda existissem, como se elas estivessem aí funcionando, e ele pegar. E é interessante, Ingrid e George, que a gente vê, a gente teve acesso a essas imagens, né? De que alguns processos parecem mesmo reais, né? Tipo aqueles processos de grilagem lá do norte do país. É como fisicamente os processos eram muito parecidos, né, delegado? Isso, o estelionatário ele precisa disso, ele precisa de um ar de realidade. Os processos, inclusive, existiram naquelas varas, tem aquele número, só que são processos que essas pessoas não poderiam estar entrando hoje. Mas, para dar vida à fraude, ele consegue imprimir, consegue cópia desses processos e fala que ele consegue sim colocá-los ativo. Agora, ele era tão bom de conversa, Ingrid, George, pessoal de casa, que ele chegou nos últimos dias reunir, mesmo em época de quarentena, 150 pessoas, uma reunião prometendo aí processos milionários, que essas pessoas teriam acesso, né, a esse dinheiro. E numa situação onde tem gente sendo demitida com redução de salário, um dinheiro fácil assim acaba sendo uma situação muito atraente, né, delegada? A pandemia acaba facilitando muito para ele, principalmente relacionada à questão da justiça, que não está trabalhando de forma normal, e ele usava essa desculpa, ele fala, eu vou entrar com a sua ação, mas por enquanto não é possível em razão disso, mas assim que tudo acabar e tudo se normalizar, a gente vai dar andamento no processo, mas antes eu preciso que você pague essas taxas para a gente começar. Essas pessoas, inclusive, já entregaram para ele toda a documentação necessária. Agora, delegado, para a gente finalizar, você falou dentro da questão de como que esses criminosos agem, né, sorrateiramente e não sorrateiramente durante a pandemia. O que fazer então, né? Nós temos um exemplo de um falso advogado que prometia milagres aqui na região metropolitana. O que fazer para não cair no conto do vigário ou do falso advogado? O importante é sempre desconfiar, ainda mais de questões assim muito boas, né? Do nada você vai receber uma ação milionária que você não conhece ninguém, assim, dos seus colegas, porque eles escolhiam empresas de renome nacional, funcionários dessas empresas. E aquilo, buscar informação. Hoje em dia a gente tem acesso à rede, algumas vítimas fizeram isso, foram verificar o andamento processual e verificaram que o processo estava extinto. Delegada, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. É isso mesmo, né? Ingrid, George, pessoal de casa, lembrar lá da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra na Inglaterra, né? Que ela falava, no Reino Unido, ela falava o seguinte, não existe almoço grátis, então vamos desconfiar sempre. Eu volto com vocês. Isso aí, desconfiar sempre, né? Valeu, Felipe. Doutora Rayane aí sempre linda, né? Fala com ela, abraço. Beijão, doutor. E olha só, e também olho grande, né? Sabe que tudo que é demais aí tem que desconfiar, né? Sempre. Desconfiar e também quer levar vantagem, acaba caindo no conto do vigário. Isso aí. E olha, o deputado estadual Capitão Assunção foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo depois de se envolver num acidente de trânsito que terminou em morte. A batida foi em janeiro na rodovia ES-320, em Ecoporanga, no norte do estado. Capitão Assunção dirigia o carro oficial da Assembleia Legislativa quando acabou batendo numa moto. O condutor Hernani Gomes, de 33 anos, morreu no hospital. O deputado foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Agora, o Ministério Público vai decidir entre arquivar ou oferecer a denúncia. Se for condenado, o deputado pode pegar entre 2 e 4 anos de prisão, além de ficar proibido de dirigir. Cão na guarda. Na foto, o Joy está de olho no material apreendido em Itaúnas, Conceição da Barra, no norte do estado. O animal ajudou a PM durante buscas numa casa. Por lá, a polícia encontrou drogas e armas, como revólveres, espingardas e carabina. Numa mata perto da residência, o grupo escondia uma submetralhadora. 5 homens e 2 mulheres estavam no local. Os suspeitos têm idades entre 17 e 30 anos. Vacinação contra a gripe. A repórter Bruna Maria fala quem deve se vacinar nessa etapa. Não é isso, George? É isso aí, é com você, Bruna. É isso mesmo, gente. Essa segunda etapa da campanha de vacinação contra a influenza começa
hoje. Quem são as pessoas que fazem parte desse público-alvo dessa segunda etapa? Vamos relembrar? São os caminhoneiros, os funcionários do transporte coletivo, pessoas que têm doenças crônicas como a asma, por exemplo, os profissionais das forças de segurança, policiais, bombeiros, salva-vidas. Esses fazem parte do grupo que é prioritário nessa segunda etapa. A estimativa é que nessa segunda etapa da campanha de vacinação, cerca de 300 mil pessoas sejam imunizadas aqui no Espírito Santo. Nesse momento, a gente está falando ao vivo do Parque da Prainha, em Vila Velha, onde a gente sabe que aqui atrás de mim já tem um ponto de vacinação naquele sistema drive-thru, que a gente já até mostrou aqui no jornal. Pois é, gente, muitas pessoas vieram em busca dessa vacina aqui nesse ponto de vacinação hoje de manhã cedo, só que ele está vazio, isso porque não teve vacina aqui e não vai ter no município de Vila Velha hoje para todas as pessoas. Dá só uma olhada em como é que ficou a situação, tanto de gente que veio procurar essa vacina hoje de manhã aqui na prainha. Pois é, a gente buscou a informação para saber o que de fato aconteceu com a subsecretária de Atenção Primária do município. Ela gravou um vídeo que ela explica tudo direitinho para a gente de como é que vai funcionar essa segunda etapa da vacinação aqui em Vila Velha. Vamos conferir. A vacinação, nós temos como público-alvo nessa segunda fase os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, a equipe de segurança e salvamento, as pessoas portadoras de doenças crônicas e também os agentes prisionais. Vale lembrar que hoje a Prefeitura de Vila Velha está vacinando a equipe do Exército, os profissionais de segurança do Exército, está vacinando a equipe da Guarda Municipal, né? E estamos vacinando os guarda-vidas. Então, hoje, na quinta-feira, não existe pontos de vacinação para o público. É importante que vocês, né, que toda a população busque informações fidedignas para que não sejam, né, confundidos através dos fake news. Então entrem no site da Prefeitura de Vila Velha, que lá estão todas as orientações dos dias de vacinação e também dos pontos de vacinação. Pois é, a gente ouviu então o recado da subsecretária de Atenção Primária do município. Hoje só estão sendo vacinados os profissionais da segurança pública aqui de Vila Velha, cada um no seu respectivo local de trabalho. A vacinação para eles começou às 8 horas da manhã. Para as demais pessoas que fazem parte desse grupo prioritário da segunda etapa, vacina aqui em Vila Velha só na próxima quarta-feira. Agora, nos outros municípios aqui do estado, gente, da Grande Vitória, Vitória, Serra, Cariacica, Viana, esse cronograma da segunda etapa de vacinação, ele segue normalmente. Você que faz parte desse segundo grupo prioritário, pode procurar o seu posto de vacinação, que vai ter vacina hoje para você sim, viu? A gente relembra que na Serra as vacinas estão sendo aplicadas nas unidades de saúde. Em Cariacica, em 5 escolas municipais, e em Vitória, segue naquele sistema de agendamento. Essa segunda etapa da vacinação contra a influenza, que não protege contra o coronavírus, viu, gente? É contra a influenza, para evitar que as pessoas tenham doenças respiratórias nesse período que é tão complicado. A segunda etapa vai até o dia 8 de maio. A gente aproveita para lembrar que entre o grupo prioritário dessa segunda etapa estão os funcionários do transporte coletivo, mas não é adicionado a esse grupo os motoristas de transporte por aplicativo. Combinado? Volto com vocês aí no estúdio. Tá combinado, Bruna. Muito obrigada. E a situação em Vila Velha ficou bem estranha e confusa mesmo, né? Pois é. Bem estranha. Tanto é que as pessoas ficaram tão confusas que lotaram o Parque da Prainha atrás de vacina, que começaria hoje, a princípio, para todos os grupos, assim como todos os municípios começaram a vacinação. Bom, então só a partir de quarta-feira, tá, pessoal? As grávidas e as mulheres que tiveram bebê recentemente foram inseridas no grupo de risco para o novo coronavírus. O Ministério da Saúde considerou que essas mamães ficam com a saúde mais fragilizada nesse período. Nós conversamos com um médico da área que reforçou o alerta e explicou que já foi comprovado o risco de transmissão do vírus das mães para os filhos. A Letícia é mãe do Tiago, de 15 dias. A situação do coronavírus foi uma bomba para a família toda. Quando a gente engravidou, não tinha nada disso.
E aí, quando foi se aproximando, né, da época da gente ter o Thiago, veio essa bomba do corona. Então, assim, que preocupou muito os meus médicos. Eu sou uma pessoa do grupo de risco e agora as puérperas, né, também estão no grupo de risco. Então, assim, eu fiquei bem tensa no final da gravidez. Além disso, Letícia tem problemas com asma, tem idosos na família, só sai de casa em casos de extrema necessidade. Cuidados com higiene são redobrados. O bebê tem até um kit bem completo. A gente usa aqui, ó, no kitzinho do bebê, eu sempre tenho um álcool em gel, eu tenho esse álcool líquido também aqui que eu uso na higienização de algumas superfícies, né? Então tem todas as coisinhas de higiene aqui, eu esquento às vezes a água, coloco aqui, e nesse potinho que a gente esquenta a água para limpar alguma coisa do bebê, a gente também higieniza com água e sabão, né? Antes de amamentar, eu lavo os meus braços até a altura dos cotovelos, com água e sabão também. Então, assim, os cuidados são muito redobrados, né? No quartinho do bebê, por exemplo, eu vou trocar a roupinha dele, eu pego, coloco no cestinho, levo direto para a máquina. Na casa da Luana é a mesma coisa. A Manuela nasceu há apenas 18 dias, bem no período da pandemia. Aqui é álcool em gel para tudo. A família também está ajudando com compras para que mamãe e bebê não precisem sair de casa. Os familiares, assim que chegam com as compras aqui em casa, nós realizamos a asepsia das sacolas também, que é de extrema necessidade, a consulta ao pediatra e também as vacinas que foram necessários tomar. Nós realizamos o agendamento para que não haja aglomeração. E a Nádia, nossa chefe de reportagem, que está com 6 meses de gestação, acabou de voltar das férias, mas está trabalhando para o TN de casa mesmo. Fala aí, Nádia, tá preocupada? O que você está fazendo para cuidar do Danilo, que está por vir, hein? Eu só saio para fazer exames e o pré-natal, porque é de extrema importância manter o pré-natal, mesmo nesse período de pandemia. E quando eu saio de casa, eu vou de máscara, eu levo um vidrinho com álcool em gel, eu tento me proteger de todas as maneiras para evitar mesmo contrair o coronavírus. O Ministério da Saúde incluiu grávidas e puérperas no grupo de risco para o coronavírus. Isso porque, no caso das grávidas, por exemplo, o corpo delas ficaria mais vulnerável e, em caso de contágio, não conseguiriam repassar para o bebê tudo o que ele precisa para ser saudável. De acordo com este ginecologista, existe comprovadamente o risco de transmissão do vírus das mães para os filhos. A Covid-19, dos casos que foram relatados até agora, de gestantes que foram infectadas, nós temos pouco mais de 100 casos relatados na literatura até o momento, a chance de prematuridade aumentou muito. A chance de morte fetal por causas indiretas, não pelo vírus, mas por causas indiretas também aumentou. Então, por isso, essas mulheres são consideradas mais suscetíveis, mais frágeis. Então, veja, nós já temos um certo conhecimento adquirido, apesar de que os estudos são com amostra ainda pequena. Então, nós temos que ter o cuidado. E alguns cuidados são super importantes. Se a grávida é sintomática, essa grávida ela precisa de cuidados específicos para a doença. Então, o médico, o ginecologista, ele precisa da ajuda do infectologista, do clínico geral, vão trabalhar em conjunto. E nós sabemos que a grávida ela é tão vulnerável quanto qualquer pessoa da sociedade. Porém, a doença é mais arrastada na grávida. Os quadros pulmonares são mais arrastados na gestante. E voltando para a casa da Letícia, todas as medidas de higiene são levadas à risca. Agora a gente chega em casa, os sapatos ficam todos do lado de fora. A gente não entra com os sapatos dentro de casa, a gente só usa aqui dentro o chinelinho de casa mesmo ou anda descalço, né? A gente higieniza as maçanetas todas assim, ó, com álcool também. Todos, da casa inteira. Onde tem, a gente passa álcool com frequência, assim, diariamente, pelo menos 1, 2 vezes ao dia. A gente sempre tem na entrada um potinho que a gente coloca carteira, chave, né, para não ficar entrando com esses objetos dentro de casa. Todo cuidado, né? Sim. E olha, um capixaba infectado pelo coronavírus nos Estados Unidos precisou batalhar pela própria vida numa unidade de terapia intensiva. Pessoal, foram 12 dias de internação, metade desse tempo em coma induzido. Vamos falar ao vivo com o Gabriel Schwenrock. Olá, Gabriel, tudo bem? Olha, bom te ver assim, né? Agora, né? 12 dias internado.
Tá ouvindo bem a gente aí? Olá, boa tarde. Não, graças a Deus, agora depois de 12 dias, estou em casa com a família, ainda me recuperando, né, do susto que a gente passou aí, mas graças a Deus em casa. Pois é, Gabriel, eu conversei com você um pouco antes, você disse que não acreditava nisso, né? Ficou 7 dias em casa com febre, com dificuldade de respirar e não acreditava no coronavírus. Foi isso mesmo? Exatamente. Então a gente escuta muito, tanto na rádio quanto em TV, mas a gente nunca acredita que isso primeiro vai acontecer conosco e que isso na verdade existia. Então, depois de 7 longos dias em casa, com febre, com falta de ar, e aí falta de apetite, aí eu conversei com minha esposa e falei com ela, o negócio está um pouquinho grave, vamos no hospital para ver o que é. E até então também não acreditava, mas quando a gente foi lá, foi constatado positivo para o coronavírus. E a partir daí, Gabriel, como é que foi? Você já foi para o hospital e não saiu mais do hospital? Foi direto para a UTI? Como é que foi essa evolução da doença? Exatamente. A partir daí, de um dia para o outro, que eu já fiquei sabendo que eu tava com coronavírus, eles já começaram a fazer os tratamentos médicos, tentando me dar medicamentos para melhorar, só que o meu corpo não respondia. Então, eles tiveram que tomar uma providência, tiraram o raio-x do meu pulmão, e aí o quadro foi ficando um pouco mais grave devido ao meu estado de saúde. Então, eu tinha veias entupidas, aí tiveram que fazer um catéter para o medicamento conseguir chegar ao meu corpo, e aí eles tomaram a decisão de estar induzindo ao coma durante um período que eu fiquei mais ou menos 6 dias. Então, foi bem complicado. Em algum momento você achou que ia morrer? O que você viu lá na UTI, Gabriel? Olha, a UTI, como em qualquer lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos não é diferente. É uma coisa triste para quem passa lá. Então, depois que eu acordei, depois que eu vi um pouquinho, tive noção de que estava vivo novamente, porque eu achei literalmente que eu estava morto. Eu achei que a todo momento eles iam desligar os aparelhos para me levar. Então a gente passa por um momento muito complicado, e aí a gente passa vendo macas com o saco preto fechado. Então a gente imagina assim, meu Deus, será que, que é aquilo? Será que é uma pessoa que morreu? A gente fica em estado de pânico realmente. Então não foi diferente comigo, eu achei que eu iria morrer também, devido ao meu estado que foi um pouquinho mais grave, e depois que eu voltei à vida, mas graças a Deus, eu fui melhorando, e eu tô aqui em casa hoje. Que bom, Gabriel. Vamos aproveitar esse tempinho final para você mandar, então, uma mensagem aqui para os seus familiares do Brasil e também para dizer para aquelas pessoas que, assim como você, ainda não acreditam na doença. Toda a minha família, eu moro aqui, hoje minha sogra e meu cunhado estão me ajudando nesse período aqui, e infelizmente eles também pegaram o coronavírus. A minha esposa, ela está grávida de 2 meses, ela também está com coronavírus. Então, gente, o recado que eu deixo para vocês é que isso aqui não é brincadeira. O fique em casa, é claro que tem várias formas de pensamentos, mas o fique em casa significa que se você puder evitar sair de casa, só saia se necessário, porque o que eu passei, a forma que eu passei, não é legal mesmo, não é. E outra coisa, ele não atinge só, as pessoas acham que atinge só pessoas idosas. Não é verdade. Nós temos visto várias reportagens aí que pessoas que têm problemas de saúde, em vários setores, atingem bastante. Então eu quero deixar um alerta muito grande. É algo sério, é algo que está chegando forte no Brasil agora. Nos Estados Unidos eles estão com as medidas bem apertadas para a gente aqui, em questão de quarentena. Então não brinque com isso. A minha família inteira já sabe. Eu quero mandar um beijo, um abraço para toda a minha família que esteve aí em oração, meus tios, minha mãe, enfim, toda a minha família está aí. Eu nasci aí, eu vivi praticamente 25 anos da minha vida aí. Então eu quero deixar esse alerta. Por favor, pessoal que está ouvindo, que está vendo, por favor, não brinque com isso. É algo muito perigoso e quase levou minha vida. Não deixe para descobrir
não deixe para saber da forma que eu soube. Escute, tome as precauções devidas, todos os cuidados devidos. Tá certo, Gabriel. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, tá? Saúde para você e para toda a sua família aí. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde, gente. Pois é, olha, um depoimento super chocante, mas que mostra... O Gabriel, gente, ele tem 35 anos, doutora Marli. 35 anos. E ele falou uma coisa que chama a atenção pelo fato de que só passa por isso, só fala com essa propriedade quem realmente viveu isso daí. Né? Ele até então nem acreditava, ele né? Nem acreditava, ele ficou 7 dias em casa com febre, né? Com falta de ar, mas falou, não tem nada não. Então, mais uma vez, fica o alerta para as pessoas dos sintomas, doutora Marli. Quais são os sintomas que a gente tem quando pega o coronavírus? Um dos principais sintomas são febre, né? Tosse, né? Febre e tosse tem na maioria dos casos. A febre só não aparece em pessoas que já têm alguma imunocomprometido, pacientes transplantados, pacientes HIV, pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, né? Então pode não ter febre, mas normalmente tem febre, tem falta de ar, né? Que é o principal sintoma, né? Que o paciente tem. Inicialmente ele pode ter uma falta de ar mais leve, né? Mas é uma falta de ar que incomoda. E ele tem também coriza, ele perde o olfato, né? Ele fica sem fome, dores no corpo, né? É típico mesmo, um sintoma gripal, mas que ele tem que prestar atenção, porque a falta de ar ela vai progredindo. Então eu vi que ele demorou um pouquinho para procurar o serviço médico, para se orientar, né? Então talvez tenha sido isso. Ele não falou das comorbidades que ele tem, provavelmente ele tem alguma, né? Ele não citou, mas principalmente quem tem alguma comorbidade, quem tem algum problema de saúde, não pode ficar esperando, né? Porque se esperar, ele chega numa fase muito crítica e aí é mais complicado, porque nesse caso, paciente que tem comorbidade, que está evoluindo com falta de ar e com insuficiência respiratória, já tem preconizado uma intubação precoce, né, para o paciente poder ter uma chance maior de sair sem muitos problemas, né? A gente pode dizer até que ele viveu de novo pelo relato dele, né? Exatamente. Porque o relato dele na UTI é algo que me chocou, assim, ele vendo sacos pretos ali e possivelmente até mortos, né, sendo recolhidos, não sei, não deixou muito claro. Para quem não está acostumado, né, entrar dentro de uma UTI e viver isso aí, a rotina da UTI não é uma coisa muito bonita para quem não está acostumado, né? E para quem está doente é pior ainda, porque você fica imaginando, né? Vai chegar a minha hora, né? E tal. Então, realmente, ainda mais nessa situação lá nos Estados Unidos, que está tendo muitos casos e tal. Então, realmente, é uma situação crítica, é uma situação que as pessoas têm que ter consciência e procurar logo o serviço médico, procurar orientação, né? Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para estar orientando e tá fazendo para o paciente ter o menor sofrimento possível. Tem uma pergunta que chegou para o nosso WhatsApp, olha só. Quando terminar o isolamento, o vírus não vai se espalhar mais rápido do que agora? Olha, o que acontece com a fase do isolamento que a gente preconiza, né? Preconiza o isolamento para todo mundo não ter a infecção ao mesmo tempo, para não ficar com os leitos superlotados e ter que escolher quem vai morrer ou quem vai viver. Essa é a função. O vírus vai estar aí. Se a gente não tiver infecção agora, a gente vai ter no futuro. Pode sim aumentar depois, com certeza, né? Então, assim, às vezes a gente está deslocando a curva de pico para frente, né? Mas o que tem que se ter cuidado? Continuar com o máximo cuidado. As pessoas que têm que voltar ao trabalho, porque a vida vai continuar, não vai ter jeito. As pessoas que têm que voltar ao trabalho, que não podem ficar em casa, tem que ter o máximo cuidado consigo mesmo e com o seu próximo, para que não tenha infecção. Além disso, a gente vai ter o quê?
descoberta de novos medicamentos que podem estar sendo mais eficazes, né, para o tratamento. Está vindo aí a vacina. Então tem toda essa esperança, tem toda essa positividade que a gente está atribuindo para quando chegar a época de maior pico, de todo mundo estar infectado, ter mais condições de defesa contra o vírus. Ok, doutora Marli, daqui a pouquinho a gente volta com a senhora. E olha, o deputado estadual Lorenzo Pasolini testou positivo para o novo coronavírus. O deputado diz que teve febre, dor de garganta e dor no corpo e resolveu fazer o exame que deu positivo para a Covid-19. Pasolini disse ainda que passa bem, segue as orientações de médicos e órgãos de saúde e está em isolamento domiciliar. Portanto, mais um parlamentar infectado com o coronavírus. O presidente da Assembleia Legislativa também testou positivo para o novo vírus. E na Serra, o vereador Guto Lorenzoni. Pessoal, a fotógrafa virou costureira. A estilista de peças mais sofisticadas passou a ganhar dinheiro confeccionando máscaras. A esteticista foi para a cozinha fazer marmitas. As histórias da Vanessa, da Adriana e da Juliana refletem a realidade de vários outros profissionais. Gente que em tempos de quarentena precisou se reinventar. Ela, quem diria, tem ficado em segundo plano. É que a quarentena obrigou a artista da fotografia a fazer arte de outro jeito. Temporariamente, Vanessa trocou a imagem pela moda, o estúdio e os eventos pelo ateliê. Que história é esta? Pois é, a gente tem que se reinventar, né, em meias circunstâncias. E com isso eu comecei a estreitar o meu sonho que eu tinha de criar peças, de criar looks. A Vanessa é amiga da Adriana, que é estilista. Durante a pandemia, a amizade se transformou em parceria. E juntas, elas tiram as ideias do papel e as transformam em realidade. Adriana viu na produção de máscaras uma forma de reabrir o ateliê e voltar a trabalhar. E ainda foi a responsável pelo empurrão para que Vanessa tivesse o encontro mais íntimo com a moda. Nós ficamos duas semanas, né? Inicialmente as 2 semanas fechadas. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Cheio de serviço, mas ninguém sai. Ninguém pede, ninguém compra, todo mundo assustado, né? Foi aonde eu comecei a atender um amigo meu para fazer umas máscaras. E vim para o ateliê. Aí chamei a Vanessa, né? Aí começamos a fazer as máscaras, começamos a fazer os modelos que ela queria e começamos a produção. A Vanessa tem conseguido conviver bem com a nova experiência profissional. Eu fotografo os looks em mim, pelo espelho, com a minha própria câmera. E com isso eu não deixei de também dar um valor às minhas imagens. A quarentena também mudou, pelo menos de forma provisória, a vida profissional da Juliana. Ela trabalha com estética, mas agora tem se virado com a venda de marmitas. Devido a esse fechamento, a clínica ficou sem renda, né? Sem produtividade, e acabou que a clínica me afastou durante 2 meses. Eu sempre tive um dom muito bom para o ramo culinário e comecei a fazer comida. E só com essa ideia de delivery, gente, eu consegui ultrapassar um salário mínimo só de renda extra. E os clientes dela da estética também estão comprando a comida dela. Olha que beleza! As clientes que eu tinha no meu trabalho, que eu tenho no meu trabalho da clínica, todas elas aprovaram a minha ideia. Então toda semana eu já tenho clientes garantidos. As pessoas entram em contato comigo através do Instagram, através do WhatsApp e tem dado muito certo. Atenção! Vanessa e Juliana não pretendem abandonar a fotografia e a estética. As meninas oferecem aqui uma lição. Às vezes, ressuscitar é preciso. Quanta criatividade, né? Amei. Bons exemplos, né, gente? Fácil não tá, mas é preciso seguir em frente, fazer como essa turma aí, se reinventar. Sempre, sempre. Olá, galerinha TN, tudo bem com vocês? Então,
não pode sair de casa por causa do corona. Então você tem que brincar dentro de casa e não pode sair. E para não ficar doente tem que fazer o quê? Ficar em casa. Ficar em casa. E o que mais? Lavar as mãos. Gente, se previne do coronavírus. Fica em casa, use o álcool em gel. Se tiver com febre e falta de ar, procura a unidade de saúde. Fique em casa para não ser contaminado. Ou porque o coronavírus está aqui. Não pode abriram sem protocolo de ir para rua, porque o idosos, coronavírus vem aqui hoje. Fique em casa, por favor. Coraçãozinho aqui, faz o coraçãozinho. O coronavírus pode vir aqui em casa ainda hoje. Oh, meu Deus do céu, isso é de cortar o coração dessas crianças, meu Deus. Vacina de coração para elas. É, isso. E a seguir, bandidos fazem arrastão e na fuga batem em viatura da polícia. O TN1 continua tirando dúvidas sobre o novo coronavírus com a médica pneumologista Marli Lopes. E os amigos do TN oferecem o que produzem nos classificados do dia. Gente, já volto. Cobrador de ônibus é assassinado a tiros em Viana. A vítima foi morta hoje de madrugada no bairro Campo Verde. Jonatas Santos voltava de um bar com um amigo em um sobrinho quando foi abordado por 2 criminosos no meio da rua. Testemunhas contaram que os suspeitos pediram para que os outros corressem e mataram o cobrador. Ainda não se sabe o motivo nem os autores dos disparos. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Viana. 2 assaltantes foram presos depois que fizeram um arrastão. Na fuga, eles acabaram batendo numa viatura da PM. Os criminosos estavam de moto e, quando fugiam pelo bairro Valparaíso, na Serra, invadiram a contramão e atingiram em cheio uma viatura da PM. Os militares acabaram descobrindo que a dupla tinha acabado de fazer o arrastão. Com eles foram encontrados 9 celulares, 2 relógios e uma arma falsa. 3 vítimas procuraram a polícia e contaram que os bandidos agiram pelas ruas de Jardim Tropical. Depois do acidente, eles precisaram de atendimento médico e em seguida foram levados para a delegacia. Polícia Federal prende mulher ao receber dinheiro falso pelos Correios na Serra. O flagrante aconteceu depois que a segurança dos Correios avisou a Polícia Federal que havia uma encomenda com notas falsas destinada a um morador da Serra. A mulher foi presa logo depois que recebeu a correspondência que continha 10 notas de R$100 falsas, totalizando R$1.000 falsificados. De acordo com a polícia, as notas aparentavam falsificação capaz de enganar o cidadão comum e foram apreendidas. A mulher vai responder por adquirir ou guardar cédulas falsas. A pena varia entre 3 e 12 anos de prisão, além de multa. A Polícia Federal agora busca identificar o falsificador, já que as notas foram encaminhadas de outro estado. Hoje é quinta-feira, 16 de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Governo prepara novo saque do FGTS para quem ganha mais de 5 mil. Na foto principal, lojistas querem adiar Dia das Mães para julho. Prefeituras já cortam horas extras e demitem servidores. Governo e empresas de energia tiram 10 dúvidas sobre redução da conta de luz. Mandetta diz que ele e a equipe só vão sair juntos. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, farra sertaneja em casa. Vacinação contra a gripe a partir de hoje. E no Sobre Rodas, Cronos com visual agressivo. Pessoal, agora um ato de fé e amizade. Na Mata da Praia, aqui em Vitória, vizinhos se uniram para fazer orações para um professor que está internado com coronavírus. A ideia partiu da família do professor, que foi para o térreo do condomínio. Vizinhos escutaram o som e também foram para a varanda fazer orações. A homenagem de carinho foi para o professor universitário aposentado de 69 anos, internado há 10 dias num hospital particular por conta da Covid-19. O professor está entubado na UTI.
A família se emocionou e agradeceu por toda a solidariedade dos vizinhos e amigos nesse momento de tanta apreensão. Olá, TN, olá a todos que nos assistem. Hoje eu venho aqui apresentar o meu trabalho. Me chamo Isaías, moro em Retiro Saudoso, Cariacica. Meu telefone é o 981 82 53 49 e eu venho apresentar esse suporte que eu tenho feito. Como eu estou desempregado, sou autônomo, sou pai de 2 filhas, né? E preciso trabalhar. Estou em casa na quarentena, sem poder fazer nada. Suporte serve tanto para violão como para baixo. É um suporte ou guitarra, no caso também. Ele é um material super resistente, feito em material compensado, na cor preta. Eu entrego grátis nos terminais da Grande Vitória, o valor é R$50. Faça a sua encomenda e até 3 dias eu faço a entrega do lenço. Puxa vida, que legal, né, gente? E se reinventando. E eu já fiquei sabendo que um suporte desse é bem caro, tá? Tá vendo? É muito caro. É a sua oportunidade, então, gente, né? Muita gente em casa, com certeza, aí pegando um violão aí para tocar, para a família, quer dizer, sem suporte, esse é o momento de encomendar o suporte. Não, e violão serve também para deixar ali bonitinho, né? Sim, arrumado, a sala arrumada, o quarto arrumado, organizado, né? Telefone dele, vamos lá? 981825349. 981825349. Oportunidade de deixar o violão bonitinho lá na sua casa, tá bom? É isso aí, oportunidade única. Voltamos rapidinho com a doutora Marli, respondendo às últimas perguntas sobre Covid-19. E tem ainda mais classificados de amigos do TN, a gente já volta. Bom dia, Ingrid, George. Aí, eu tô na quarentena, tô em casa. Esse pessoal tem que ter consciência, fica em casa. Eu tenho 55 anos. Por favor, gente, não deixa suas famílias morrer. Pra depois vocês tomar a atitude de ficar aí na rua aí, ó. Hoje eu vou ensinar como é que lava a mão. Você molha a mão, depois você passa o sabonete, você esfrega o antebraço, vocês passam, esfregam assim, ó. E depois vocês esfregam bem assim. E depois você esfrega o dedão, você pega e enxágua. Tchau! Os nossos amiguinhos estão dando um show nessa quarentena, né, doutora Marli? Show mesmo, isso é muito bom. Bacana, né? Olha só, vamos continuar respondendo dúvidas aqui. Tem mais uma. O coronavírus deixa sequelas no pulmão? Dependendo da quantidade de inflamação, do período que o paciente foi diagnosticado e começar o tratamento, ele pode deixar sim. Agora, doutora Marli, tem uma pergunta aqui que a gente já mostrou que as outras doenças não param. Tem uma pergunta. Meu marido pegou chikungunya há 19 dias, ficou com muita febre e dores insuportáveis nas articulações. Por 3 dias, depois deu uma melhorada. Ontem voltou a ficar com febre, fortes dores e agora apresenta tosse seca. Devo levá-lo ao PA? Deve levar, porque se está tendo febre, está tendo tosse, eu acho que vale a pena, porque uma coisa não descarta a outra, ele pode ter 2 coisas juntas, né? Então tem que investigar sim, vai lá, olha, pega a orientação, né? Vê o que o médico acha. Talvez tenha que repetir, fazer algum exame, e aí aproveita e já faz e fica mais tranquilo. Existe um cuidado que tem que ter extra de pessoas assim ao ir ao PA? Os cuidados de se proteger e proteger as outras pessoas, né? Usar máscara, os cuidados de higiene, né? Evitar aglomeração, evitar ficar perto de outras pessoas, porque esse paciente ele já tem uma imunidade um pouco menor por causa dessa doença, da chikungunya que ele acabou de sair, né? Então, é importante que ele vá com os cuidados, sim. Olha só o que a gente vai dizer para o nosso amiguinho aqui, olha. Eu fiz uma cirurgia, tirei parte do pulmão, estou em casa, mas não consigo ficar parado de jeito nenhum. Tem 1 mês que eu fiz essa cirurgia, já me sinto melhor, tenho 73 anos. O que eu devo fazer? Ficar em casa?
Ficar em casa. Infelizmente tem que continuar em casa, por mais que esteja bem e tal, faça alguma atividade em casa e tal, mas não fique saindo porque o risco continua. Ainda mais que com uma parte do pulmão que foi retirada. É importante que você saiba que você não tem o pulmão todo mais, né, os 2 pulmões, né? Então é importante que tenha os mesmos cuidados. A quarentena para você é muito importante. Doutora Marli, a gente está vendo aí muito uso da máscara de pano, né? Já foi liberado, o pessoal está andando. Tem uma pergunta aqui que a gente pode até englobar, falar mais sobre a questão da máscara. Eu tenho uma máscara de tecido duplo. Depois de usá-la, eu posso lavá-la ou tenho que jogá-la fora? Não, pode lavar, desinfectar direitinho, pode voltar a usar. Como que é esse processo de lavar essa máscara? Olha, pode lavar com água sanitária, né? Pode sabão, água sanitária, passar e aí pode usar. Tem uma pergunta aqui, quando o vírus se instala dentro de uma pessoa, do que ele se alimenta para conseguir sobreviver dentro de mim e nos matar depois? Na verdade, o vírus ele só tem uma informação genética. Quando ele entra dentro das suas células, é como se ele escravizasse as suas células. Ele faz sua célula produzir o genótipo dele. Então, a sua célula começa a produzir novos vírus, né? Porque ele joga a informação dentro das suas células. Por isso que as nossas células param de produzir as informações para a gente, né? Começa a produzir a informação do vírus, o genótipo do vírus, né? Tem uma pergunta bem específica aqui, doutora. Eu retirei as amígdalas, então provavelmente se eu contrair o vírus, eu não terei o sintoma de dor de garganta, certo ou errado? Errado. Não é amígdala, né? É garganta mesmo, pode ser faringe, laringe. Então você pode ter dor em qualquer lugar aí, não é amígdala exatamente. E essa história do vírus que fica na garganta, né, ele fica instalado ali, depois ele desce para o corpo, como que é essa história, doutora? Na verdade não, um dos sintomas é a via aérea superior, né? Porque a gente, na verdade, você inala o vírus, né? Na boca, nariz, e ele se instala ali inicialmente, mas ele atinge todas as células do corpo, né? O maior prejuízo é no pulmão, onde ele se instala, mas ele atinge o corpo todo, não é um lugar só. Tanto assim que em alguns lugares também se faz o exame nas fezes, né, para detectar se tem ou não o coronavírus. Ele se instala no corpo todo, porque ele entra dentro da sua célula e passa a informação genética dele para a sua célula produzir o RNA dele. Mas ele só vai ser transmitido pelas secreções? Pelas secreções, ele é transmitido pelas secreções. Exame de tomografia no pulmão acusa coronavírus? Na verdade, não. Só se você já estiver com um comprometimento do pulmão, e aí você pode ser sugestivo de coronavírus, né? Aí não é só a tomografia, tem que ter um exame clínico associado, tem que ter uma suspeita diagnóstica, uma história clínica que faça com que o médico pense no coronavírus para poder você fazer uma tomografia e ser uma das coisas assim que vai contribuir. Na verdade, o exame é complementar, ele não é diagnóstico. Doutora Marli, vamos aproveitar esse tempinho final para a gente mandar mais um recadinho aí para os nossos amigos, mais uma mensagem aí para quem está nos assistindo? Vamos começar a pensar, né? Não só na gente, nos outros também, e pensar que agora nós vamos ter um pico maior, gente. Então, todo cuidado é pouco. Não vamos esquecer dos cuidados de lavar as mãos, de se higienizar, de cuidar dos nossos idosos, que é uma coisa assim que eu sempre friso muito isso, porque eu acho que o idoso é o mais susceptível, as pessoas que têm doença, que já tem uma doença crônica, transplantado, renal crônico, né? Pacientes HIV positivo, pacientes que estão tratando câncer. Aliás, quem está tratando câncer não pode deixar de fazer o tratamento, viu, gente? Porque às vezes você pode ter uma complicação por não fazer o tratamento. Então, faça o tratamento, mas tenham os cuidados, tá, gente? Não vamos deixar de tomar os remédios e fazer o tratamento que você já está fazendo.
Tá certo, doutora Marlene, muito bom. Obrigada mais uma vez. Sempre esclarecedora. Sempre, né? Simpaticíssima. Ela falando sobre a questão de manter o tratamento, o doutor Roger Bongestab, também que cuida muito de obesos, ele fez esse alerta. Você que tem problema, que está combatendo aí a obesidade, não pode deixar de fazer o tratamento de jeito nenhum. Porque, inclusive, a obesidade é um dos problemas maiores, né? O paciente que contrai o coronavírus e tem obesidade, ele tem também maior risco de ter complicação. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, doutor. Um abraço. E agora tem o quê? Tem classificados de beleza. Vamos ver. Olá, eu me chamo Renata, eu sou consultora Natura, né? Vendo Natura, trabalho com produtos da Natura, né? Vou estar mostrando para vocês. E esse é o meu trabalho. Quem quiser é só me mandar um WhatsApp 999572974. Bom, eu quero que o George me dê a explicação por que dessa carinha depois de assistir esse Classificados. Eu já falei que pode vender Natura, mas tem que vender Jequiti também, gente. Né? Você está escutando, Renata? Não vai gostar disso, tem que vender também Jequiti. Porque quem sabe os nossos perfumes vão ser feitos, né? Vão bombar, né, George? Não vou escolher mais quem só vendeu, os outros não. Tem que também ter Jequiti aí, tá, pessoal? Pode mandar com Jequiti também. A Renata tá escutando. Ouviu, né, Renata? Ó, vamos dar o telefone da Renata, 99957-2974. 99957-2974. Isso aí, tô brincando, tá? Mas pode mandar Jequiti também. E você manda o seu vídeo, tá, pessoal? Agora vamos falar dos classificados do TN. Você que tem o seu produto, manda o seu vídeo para cá, para você participar e bombar aí nas suas vendas, garantir um dinheiro nessa pandemia. 997922530, Ingrid Schwartz. 997922530. Manda que a gente tá esperando, tá bom? E agora tem mais participação de amigo. Vamos ver. Gente, tudo bem? Tá vendo? Aí você fica em casa, tá? Não sai. A gente tem que se cuidar. Não podemos ir pra vovó e visitar a vovó e vovô. A gente tem que lavar a mão com água e sabão pra nós cuidar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, por enquanto, né, gente? Tem que passar logo, claro, né? Ó, se cuida, fica em casa com Deus. Um beijo e até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã, 15 para meio-dia. A gente espera. Até lá.